Então, gente, estou aqui de novo, de bom com vocês. Espero que vocês compartilhem o meu vídeo e compartilhem com as pessoas. E quem estiver assistindo, por favor, se inscreve para receber os meus relatos, né? Então, eu tô aqui agora para fazer mais um relato de Érica Tarô, minhas experiências paranormais. Como eu digo sempre, esses relatos são vivências que eu passei e estão todas nas minhas memórias e eu estou aos poucos escrevendo essas memórias e relatando. É um grande desabafo, e é muito importante para mim falar dessa minha vivência com paranormalidade, da minha vida pessoal, que inclui pessoas que eu tive relacionamentos na minha vida, amizades, pessoas que eu me convivi socialmente, clientes, né? E experiências sozinha, pessoais que eu tive também. Não só no meu meio social, como nos meus atendimentos, como eu sozinha também tive muitas experiências, né? Na minha vida pessoal também. E tem gente que fala assim, a pessoa que tem muita paranormalidade é perturbado. Não, gente, isso é um dom, isso é uma capacidade, né? A pessoa que tem muita paranormalidade, ou ela vai procurar entender isso e pesquisar isso e se informar disso, ou ela vai negar isso e vai acabar virando alcoólatra, né? Porque ela vai ficar negando uma coisa que acontece com ela. É meio esquisito você negar uma coisa que acontece com você, né? Tem gente que não acredita, né? Mas não acredita porque não acontece com ele, né? Porque se acontecesse, ele acreditava, né? Vamos falar, é verdade. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo pessoalmente, elas sabem que isso é uma coisa que faz parte da minha vida. Para elas nem é novidade o que eu estou falando no canal aqui, porque elas já tem grupo de pessoas aí que já sabe disso. Mas para mim é importante mesmo assim rever as memórias, refletir sobre as coisas que eu passei, sei lá, para ver se eu tenho algum insight, ver se eu compreendo melhor as coisas que eu passei. Que às vezes a gente revendo, a gente reavalia, né? Acho importante reavaliar, pensar. Essa experiência que eu tive foi muito importante na minha vida, talvez como todas, talvez. Não sei, essa é especial também. Essa é uma das experiências mais especiais que eu tive. É bem a primeira vez que eu tô contando ela. E engraçado que eu não contei ela para muita gente. Eu contei ela para algumas poucas pessoas, talvez umas 4 pessoas. Na minha vida toda. Tem gente que nem falei detalhe, nem falei. Então, eu tinha 9 anos de idade e a minha mãe alugou uma casa com uma amiga dela em Arraial do Cabo. E nessa casa foram 3 mães e os filhos, né? Tinha eu, meu irmão, as 2 filhas da outra mãe, era mais ou menos 6 crianças e 3 mulheres. E elas alugaram uma casa para passar, assim, 10 dias ali, né? Em Arraial do Cabo. E a casa foi alugada, era longe da praia, não era perto da praia, era um pouco longe. Tinha que andar assim, uns 15, 20 minutos, quer dizer, não é tão longe assim, mas assim, tinha que andar uns 20 minutos a pé para ir na praia. Mas era um lugar meio deserto naquela época, eu tinha 9 anos de idade, isso faz 41 anos atrás. E Arraial do Cabo tinha umas partes meio desertas. Era meio erma essa casa, tinha uma estrada, assim, andava 20 e poucos minutos, estava na praia. E a casa ficava num lugar bem isolado e tinha muito mato em volta. E não tinha nenhuma casa na frente, era só o mato, uma estrada e essa casa. Mas não tinha, era um lugar meio ermo. Eu não lembro o nome do bairro, eu tinha 9 anos de idade, não lembro o nome do lugar, eu sei que é Arraial do Cabo. E aconteceu o seguinte, eu estava dormindo, mais ou menos 2 da manhã, sei lá, de madrugada, 2, 3 da manhã, eu ouvi uma voz falando comigo. Ah, Érica, sai, eu vou te esperar lá fora. Eu vou te esperar lá fora. E eu comecei a ir para a direção da porta da sala. Então estava todo mundo dormindo, ninguém estava acordado. E eu abri a porta da sala e eu fui
eu fui lá pra fora da casa. Fui pra fora da casa. E quando eu saí pra fora da casa, tava uma outra menina que até ela sabe o que aconteceu, porque ela lembra. E eu encontrei com ela há 15 anos atrás. Eu não vou falar o nome dela, que eu não quero expor ela, mas se ela aparecer aí, ela pode deixar um relato que ela sabe quem é que eu tô falando. Ela estava junto comigo. Eu devia ter 9 anos, ela devia ter 10. Não, eu devia ter 9, ela devia ter 8. A diferença de idade é pouca. Pois é, gente, eu saí pra fora da casa porque uma voz me levou pra fora da casa. Chegando lá fora da casa, estava ela fora da casa. Ela também estava, essa menina. E a gente estava andando, começou a andar assim, 9 anos de idade, comecei a andar no meio da escuridão do mato, entendeu? Eu comecei a andar para longe da casa, e ela junto, que nem dois robôs. Sabe uma coisa que é muito estranha nessa história? É que a gente parecia assim, dois robôs, sabe? Andando assim, sem nem. Assim, eu não perguntei o que você está fazendo aqui, onde a gente está indo. Eu não perguntei nada, a gente foi andando como se estivesse sendo teleguiada, sabe? Parece que a gente estava. Olha, gente, parece que a gente estava hipnotizada. Parecia até que era uma hipnose, porque até hoje eu acho estranho a gente ter andado assim, sei lá, muitos metros, 20, sei lá, 30, 50, muito longe da casa. A gente andou uns 15, 20 minutos longe da casa, no meio do mato. E a gente não se perguntou. Eu não perguntei pra ela, fulana, o que você tá fazendo aqui? Por que a gente tá andando pra cá? Eu não perguntei nada, nem ela perguntou. Parecia duas malucas. Duas. Eu tava sozinha. Só que eu não posso expor ela. Se ela quiser aparecer aí, ótimo. Se ela aparecer nos relatos, vou adorar. E essa parte eu não lembro se ela estava do meu lado. Aí é uma coisa que apagou na minha memória. Só que eu já conversei com ela, ela lembra que estava do meu lado. Só que eu não lembro disso. Eu meio que tive um apagão de memória. Uma coisa estranha é que eu meio que apaguei minha memória de algumas coisas dessa hora. Gente, eu vi uma nave imensa. Mas era imensa. Era tipo assim, era tipo uns 100 metros, assim, era muito grande. E ela ficou quase perto da minha cabeça. Ela ficou tipo assim, como se fosse dois, uns 5 palmos da minha cabeça. Ela desceu aqui em cima da minha cabeça e abriu dentro dela. Eu vi lá dentro. Abriu e eu vi quatro seres lá dentro. E aí, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu tô falando do que eu passei, o que aconteceu comigo. Tinha 9 anos de idade. Eu vi 4 seres lá dentro, que eram muito estranhos. Tinha aqueles olhinhos, aquele rosto meio sem nariz, sabe? Aquele rosto que todo mundo já conhece. E eram meio enrugadinhos, assim, e tinha uma mão comprida, eram bem estranhos. E abriu dentro da nave, eu vi lá dentro. Lá dentro tinha umas luzes, assim, amarelas, brancas, azuis, rosa, prateado. Desciam umas luzes, assim, como se fosse descendo luzes, sabe? E tinha umas músicas, assim, muito fortes, que eu não lembro, assim, do som da música, mas era como se fosse uma música meio várias tonalidades, várias notas agudas, entendeu? Eram notas agudas e eram meio que ritmadas, depois parava, depois vinha mais 5 notas e parava. Era uma coisa, 5 notas parava, 3 notas parava. Era muito tenebroso. E eu comecei a ver dentro da nave, vi eles lá e eu senti que eles iam me puxar para a nave. Daí que tem um problema nessa história, seríssimo. Me deu um apagão. Eu não lembro se eu entrei na nave ou se eu não entrei na nave. Não lembro. Minha amiga também, essa conhecida minha que encontrei 30 anos depois,
Ela não quer falar sobre isso. Eu conversei com ela, falou que lembra que estava do meu lado quando a nave desceu, que ela viu a nave aberta dentro, mas ela não quer falar sobre essa experiência. Ela falou que não quer falar sobre isso comigo, mas quando eu comentei com ela da situação, ela confirmou que ela lembra, só que ela não admite a possibilidade de falar sobre isso, não quer falar sobre isso. E eu lembro que eu comecei a ter uma crise histérica e que eu comecei a gritar, porque eram luzes, eram músicas estranhas, 4 seres olhando para mim, eles esticavam a mão assim, e eu não lembro se eu entrei lá dentro. Depois a nave foi embora, e quando a nave levantou, apareceram umas 30 naves imensas, mas imensas, e ficavam rodando em círculo assim, jogando luzes e desceram. Desceram para algum lugar, que devia estar assim, uns 500 metros dali, uns quilômetros dali, eu vi eles descendo. Menina, é surreal essa experiência. Eu demorei muito tempo para entender o que aconteceu. Na verdade, quando eu comecei a gritar, entrar em pânico, eu comecei a gritar. Eu não lembro onde é que ela estava, não lembro o que aconteceu com ela. Eu só sei que eu tentei voltar para casa e eu não lembro mais onde eu a vi, se eu vi ela do meu lado, e apagou da minha cabeça completamente. Eu só lembro que eu voltei para casa, abri a porta, voltei. É isso. E eu fiz hipnose com uma pessoa há 2 anos atrás, aqui em Londres, para investigar essa situação. E na hipnose, eu lembrei que eu entrei dentro da nave. E lembrei de um monte de coisa que aconteceu dentro da nave. Na hipnose, eu lembrei de tudo. Beleza, na hipnose estavam 2 pessoas. 2 pessoas que estudam UFO. E um deles mexe com essas coisas, com hipnose. E um é inglês. E o outro mora na Inglaterra há muitos anos, 14 anos. E depois que terminou a hipnose, eu esqueci totalmente a hipnose. E essa pessoa falou pra mim, é muito estranho você ter esquecido, porque você ficou 2 horas relatando o que aconteceu dentro da nave. Realmente eu relatei o que aconteceu na nave, mas depois eu esqueci completamente de novo. E ele falou que isso não acontece. Quando a pessoa faz hipnose, ela lembra, ela volta e lembra da hipnose, entendeu? E eu não lembro de jeito nenhum. Apagou da minha cabeça. Aí ele perguntou se eu quero ver o áudio meu da hipnose, de eu falando sobre a minha experiência. Eu não quero ver, eu não sei o que é. Gente, eu vou te falar, eu tô falando pra vocês, eu não quero ver esse áudio. E eu tenho esse áudio da hipnose, que eu fui hipnotizada, e no áudio eu relato tudo o que aconteceu na nave. Tudo o que aconteceu comigo na nave. Na hipnose veio tudo na minha cabeça, tudo. E depois que acabou a hipnose, eu esqueci tudo de novo. Eu esqueci de novo pela 2ª vez. E aí ele quer me dar esse áudio da hipnose e eu não quero nem ter esse áudio. Aí não sei explicar pra vocês. Eu acho que essa experiência foi tão forte pra mim, foi tão intensa, que eu não quero ver o áudio. Tá entendendo? Porque se eu ver o áudio, eu vou me lembrar o que aconteceu dentro da nave. E a sensação que eu tenho é que é melhor não lembrar. É melhor não lembrar. Só que eu acho que isso que aconteceu comigo foi um pouco traumático, porque eu tenho certeza que quando eu vi aquela nave aberta e eles lá dentro, que eu tinha entrado e saído, só que eu não me lembrava. Porque parecia que eles estavam segurando a minha mão, entendeu? Porque eu lembro que eles esticavam a mãozinha assim, como se tivesse 3 dedos. É mais ou menos isso, tinha 3 dedos. E eles eram compridos, sabe? Pescoço comprido, tudo comprido, e um olhinho pequeno. Quando eles esticaram a mãozinha, eu lembro que eu estava perto deles. Só que a lembrança disso me dá uma sensação de... Realmente, isso é muito, muito assustador para mim. E eu tinha que fazer esse relato. Agora,
Eu não quero ver esse áudio para lembrar o que aconteceu dentro da nave. Eu não quero ver esse áudio. E eu tomei até decisão de investigar o Purple Circle numa cidade interior da Inglaterra, aqui. Que eu vou depois de lá, vou gravar o Purple Circle. Vou mostrar para vocês que aqueles desenhos que eles fazem na lavoura. E eles fazem isso todo mês de julho agora. E agosto. Aparecem as naves. E eles fazem os desenhos das lavouras. Todo mês de julho, agosto, em 10 cidades da Inglaterra. Há uns 8 anos acontece isso, pelo menos. Todo mês entre julho e agosto. Como tem o carnaval do Rio de Janeiro, mês de fevereiro, todo ano, tem o festival de Purple Circle, todo mês de julho e agosto, em 10 cidades da Inglaterra, do interior. E eles aparecem e fazem os desenhos de lavouras em minutos. E as pessoas veem as naves. E as pessoas vão para essa cidade, um grupo de pessoas sempre vai, tem um turismo, fica lá hospedado e fica vendo a nave descer e fazer o Purple Circle. E eu quero, dessa vez, ir lá, porque não fui até agora, eu tenho que ir. E sentar lá no Purple Circle para sentir a vibração do lugar. Porque me interessa muito sentir a vibração do que está ali e ter alguma experiência ali. E eu tô até com coragem de fazer isso, porque esse assunto que aconteceu comigo é um assunto que para mim era tabu. Mas eu me sinto fragilizada com essa experiência, assim, não é uma coisa que eu me sinta confortável. Eu acho que mortos, macumbas e problemas espirituais é mais confortável do que naves. Bem mais confortável para mim. É mais seguro, eu me sinto mais segura nesse trabalho de tarô, de vidência, essas coisas. Mas quando o assunto é nave, eu não me sinto segura. Mas eu vou lá para ter experiência. Eu vou ver se eu fotografo, filmo lá o Purple Circles para vocês verem que isso acontece todo mês de julho e agosto. Só que ninguém fala disso. É bizarro, né, gente? Porque isso acontece. Não se fala disso. Não sai em lugar nenhum. Mas eu tô falando pra vocês que acontece. Muito obrigada. Vamos se cuidar. Vamos evitar. Eu evito até olhar muito pro céu à noite. Eu não quero ver essa nave imensa, aberta, em cima da minha cabeça de novo. Gente, o que é isso? Eu acho que eu ia infartar. Muito obrigada.